como é que tá tudo isso aí, tá rodando dentro da CPMI do 8 de janeiro? A senadora Elisiane Gama disse ao Estadão, confirmou aqui para a CNN, que deve sugerir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no relatório final da CPMI de 8 de janeiro. Bolsonaro seria indiciado como o autor intelectual dos ataques contra o Estado Democrático de Direito. Parte da convicção da senadora vem das reiteradas tentativas do ex-presidente de desacreditar as urnas e do poder de influência que ele exerce sobre os seus apoiadores. Se comprovado, o depoimento do hacker Walter Delgatti vai nessa mesma linha. As investigações, no entanto, me dizem pessoas ao entorno da senadora, ainda estão em curso. Faltam ainda provas mais robustas que comprovem Jair Bolsonaro como o autor intelectual do golpe. Elisiane espera que a quebra dos sigilos telefônico e bancário de Bolsonaro, que agora estão com a PF, tragam mais provas que corroborem essas hipóteses. Só que esses sigilos também precisam chegar na CPMI. E a relatora e o presidente da CPMI, Arthur Maia, vem divergindo sobre esse assunto, sobre a inclusão, por exemplo, do episódio das joias dentro do escopo da CPMI. Maia é contra a quebra do sigilo de Bolsonaro, a inclusão do caso das joias na CPMI. Ele diz que uma coisa não tem a ver com a outra, que o caso das joias não tem a ver com o golpe de Estado. Os dois estão tentando chegar a um acordo e devem ter uma reunião na segunda-feira para falar deste assunto. Elisiane Gama falou hoje sobre isso em público lá no Congresso Nacional e classificou o depoimento de Delgatti, dado ontem à comissão, como bombástico. Diz que há fortes condições para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Não há dúvida nenhuma que esse é um depoimento absolutamente bombástico pela gravidade das informações que nos foram passadas pelo depoente. São informações graves que, de forma muito clara, seria uma tentativa de construção de elementos para justificar e apresentar uma tentativa de fraude eleitoral e automaticamente substanciar uma possível aplicação de um golpe no Brasil. Então, de fato, hoje é um dia, eu diria, marcante do ponto de vista dos trabalhos da CPMI. Hoje, os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra. Dentre elas, a quebra de sigilos, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas. Vamos para a análise. Vamos colocar o time aqui. Yuri, vou começar com você. O que a senadora tá falando? Ela já está colocando ali que, olha, temos muitas contradições, temos elementos. É claro que a investigação ainda tem que andar para indiciar Jair Bolsonaro no meu relatório final. Estava conversando com membros da CPMI e, efetivamente, você tem ali Jair Bolsonaro esteve no Planalto, Delgatti esteve no Planalto, esteve com Jair Bolsonaro. Agora não tem muita prova ainda do que eles falaram. Será que já tem elementos provas concretas para Elisiane conseguir indiciar Jair Bolsonaro como o autor intelectual do golpe? Pois esse parece ser o objetivo do relatório, porque desde o início dos trabalhos, há toda uma estratégia de mostrar que o 8 de janeiro não nasce de combustão espontânea, não é um raio que caiu do céu azul e pegou numa pilha de elemento de combustível e pegou fogo. É ao contrário, é uma construção de tudo o que foi sendo feito ao longo do mandato passado na avaliação da relatora Elisiane Gama, ao mencionar os discursos de que contestavam a credibilidade do sistema de votação, das urnas eletrônicas,
todo o discurso de enfrentamento institucional, principalmente em direção ao STF. Depois, todos os episódios que ocorreram após o segundo turno, o 12 de dezembro, aquele dia do ataque à sede da Polícia Federal, a tentativa de explosão da bomba do caminhão-tanque de combustível no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, né? Todas aquelas conversas para se criar um estado de sítio ou qualquer coisa do tipo no país. Tudo isso tem como mote político muitos dos discursos que foram encampados pelo próprio ex-presidente. Daí ela acredita que esses sejam os elementos principais para se levar esse indiciamento e uma série de atos práticos, como ter conversado com o hacker, todo aquele episódio também envolvendo o Daniel Silveira e o senador Marcos Duval, enfim. Tem uma série de episódios que, de fato, do ponto de vista político, colocam o Bolsonaro em conversas, de novo, fazendo um paralelo que ontem ou anteontem mencionei, que não se imagina um primeiro-ministro de uma democracia mais consolidada europeia, ou nem precisa ir tão longe, mesmo de outros países com uma democracia mais consolidada, você não imagina esse tipo de diálogo acontecendo na sede do Poder Executivo. E esse tipo de descuido, que era muito frequente e reconhecido inclusive por integrantes do governo de Jair Bolsonaro, por pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro, acabaram colocando o ex-presidente numa situação de maior vulnerabilidade do ponto de vista político. Se esse indiciamento depois pode levar a consequências jurídicas, pode reforçar outras investigações que correm tendo Bolsonaro como alvo, eu acredito que não necessariamente. E por que eu digo isso? Porque estas outras investigações no âmbito jurídico, judicial, pela polícia, por Ministério Público, elas estão passos à frente da CPI mista. Do ponto de vista político da CPI e do campo que é de oposição a Jair Bolsonaro, é natural esse indiciamento. Mas se esse indiciamento vai levar a outras consequências práticas, aí eu tenho um pouco mais de ceticismo. Thaís, e aí já jogo a dúvida do Yuri para você. Ele estava falando porque outras investigações estão avançando mais, mas a gente lembra, por exemplo, da CPI da pandemia, onde tudo que foi feito, procurador Augusto Aras sentou em cima e não aconteceu nada. Eu vou até num passo anterior, Yuri e Raquel. Acho que a Elisiane vai precisar azeitar um pouco ali a relação com o próprio Arthur Maia. Porque, diferentemente da relação que a gente tinha ali na CPI da Covid, em que Renan Calheiros e Omar Aziz, relator e presidente, e o próprio vice-presidente, era o Randolph, né, gente? Não estou perdida. Atuavam de maneira em sinergia, né? Atuavam em conjunto, tiveram alguns pequenos ruídos. Dessa vez, Arthur Maia já coloca alguns limites. E eu acho que esses limites, eles não estão sendo colocados por a mera convicção de que o caso das joias foge do escopo da CPMI, mas sim porque a gente tem uma discussão política em curso, a gente tem uma discussão de ingresso ou não do Centrão ali na esplanada dos ministérios. Então, para que esse indiciamento de fato possa acontecer, talvez a gente tenha que ter a resolução de outras questões políticas bastante claras. E aí, Elisiane talvez consiga de fato. Tem maioria ali, muito fácil de aprovar, mas eu ainda vejo que Arthur Maia tem uma resistência de incluir esse caso na CPMI. Talvez ele segure isso por mais um tempo, Raquel. E Uribe, na carona da Thaís, ontem assistindo o depoimento do Walter Delgatti, eu me lembro mais de uma vez de membros da oposição dizerem o seguinte: o relatório da senadora Elisiane está pronto, a gente já sabe disso, a gente já sabe o que ela vai concluir. Com declarações como essa, ela não dá margem para isso? Dá muita margem. Inclusive, deputados do governo já disseram isso hoje, em conversas reservadas, que ela se antecipou um pouquinho demais. Era melhor ter esperado, saber quais serão os próximos depoimentos, porque tem avançado bastante a CPMI. Walter Delgatti foi o ponto alto até agora. Era uma CPMI que
aconteceu e foi criada natimorta, porque já tinha uma investigação do Supremo Tribunal Federal muito avançada e que agora tinha oportunidade de mostrar que tinha um diferencial. Então ela se antecipou um pouco. A questão, eu concordo com o Yuri e com a Thaís. Realmente, você já tem uma investigação avançada que acaba atuando em 3 frentes, aqueles que foram os executores do 8 de janeiro, no quebra-quebra, aqueles que foram os financiadores e aqueles que foram os autores intelectuais. E já chegou próximo a Jair Bolsonaro, mas é muito difícil fazer uma vinculação direta, porque o que se pode dizer sobre Jair Bolsonaro é uma omissão. Ele não reconheceu a derrota das eleições e fugiu para os Estados Unidos. Acabou não declarando. Mas dizer que ele acabou arquitetando todo o plano, estimulando aquelas pessoas, é uma causa e efeito muito indireta. A gente lembra até aquele vídeo que ele postou nas redes sociais e apagou depois do 8 de janeiro, questionando as urnas. Mas você precisa de elementos um pouco mais concretos para fazer uma vinculação direta. Então essa é a grande dificuldade da Polícia Federal, é a grande dificuldade do Supremo Tribunal Federal e será a grande dificuldade também da CPMI do 8 de janeiro. Por isso que talvez, pelo caso das joias, a PF tenha encontrado um caminho mais concreto.